Olha só, o São Paulo também é exemplo do Flamengo, e isso é, claro, é até de praxe, não se manifestou e não vai se manifestar, não vai criar um atrito antes da decisão em relação à arbitragem. Daronco, acho que nenhuma contestação. Braulio, talvez um senãozinho aí, não é um árbitro que agrada muito, pelo menos a torcida se manifestou bastante nas redes sociais desde o anúncio dos árbitros com relação ao Braulio. Fiz um levantamento, Bruno, para essa participação no debate do Sport Center. Primeiro vamos começar com as reclamações do São Paulo na temporada, contando apenas Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, né? No dia 11 de maio, São Paulo teve um jogo contra o Fortaleza lá no Ceará, com uma expulsão do Rodrigo Nestor muito contestada, um empate 0-0, e o São Paulo não reclamou oficialmente, mas já sobraram críticas para o Paulo César Zavonelli, que apitou a partida. No jogo seguinte, dia 14 de maio, contra o Corinthians, 1-1 na Arena, aquele pênalti do Rafinha. O jogo foi arbitrado pelo Bruno Arley de Araújo. O Belmonte falou em arbitragem vergonhosa e o São Paulo encaminhou o primeiro ofício à comissão de arbitragem naquela ocasião, reclamando das duas arbitragens em conjunto, a do Fortaleza e a do Corinthians. Passado um tempo, no dia 13 de agosto, por coincidência, um jogo contra o Flamengo no Rio de Janeiro, um empate 1-1, o pênalti, o lance de impedimento do Luiz Araújo, que originou um pênalti que o São Paulo não contesta, do Michel Araújo, acabou provocando a segunda reclamação na comissão de arbitragem por parte do São Paulo. Os árbitros, na ocasião, Rafael Rodrigo Clay de campo e o VAR, que confirmou que o lance era legal, o Rafael Trace. Então, as duas reclamações do São Paulo foram em cima dessas três partidas. Teve também muita reclamação numa derrota para o Cuiabá, por 2-1 lá em Cuiabá, mas sem ofício. Quem apitou esse jogo foi o Bruno Mota Correia. Vou trazer um retrospecto dos dois da temporada com o São Paulo. Braulio da Silva Machado, 4 jogos apitados do São Paulo em Copa do Brasil e Brasileiro. 3 vitórias, 4-1 contra o Santos, 2-0 contra o Inter e 1-0 contra o Palmeiras na Copa do Brasil. Uma derrota, Campeonato Brasileiro no Morumbi, 2-0 Palmeiras no São Paulo. O Daronco apitou 3 partidas do São Paulo na temporada. Copa do Brasil, Palmeiras 1, São Paulo 2 e Ituano 0, São Paulo 1. E apitou também uma vitória do São Paulo contra o Fluminense, 1-0 no Morumbi. Então, no retrospecto, esses dois árbitros proporcionaram em 7 jogos 6 vitórias e 1 derrota para o São Paulo, viu, Bruno? Até na própria Copa do Brasil, como você contava, né, Edu? Bom, então é o seguinte, a gente tem alguns números envolvendo, então, também os dois árbitros e também os clubes, e aqui a Renata Ruel para comentar também para a gente essas escolhas. Tudo bem, Renata? Bom dia, tudo bem, Bruno? Olha os números aí, Renata. Eles vão apitar, então, a final da Copa do Brasil, né? O Daronco... com o São Paulo, então, um empate, 2 derrotas e 3 vitórias, o número que o Edu trouxe pra gente. E o Braulio, 3 vitórias no São Paulo e 3 vitórias também para o Flamengo. Ontem foi uma histeria quando saíram esses dois nomes, Renata. Ontem foi sim, Bruno. A gente vê Bom Dia, Marra, Mari, com esporte. Foi sim, mas é interessante a gente ver os dados, mas além dos dados, eu começo fazendo uma pergunta. Que nome que a gente tem hoje na arbitragem que não esteja desgastado? Eu ia fazer essa pergunta para você. Ela devolveu. Então. Ela devolveu. Porque assim, se não fossem os dois... Ele fez a sobrancelha, tinha lote. Então eu vou responder. Quer sentar aqui, eu sento aí? Não quero, a gente troca. Eu te admiro muito aí também. Não, eu também te admiro, porque a sua paciência é uma coisa impressionante para todo dia falar da arbitragem, isso daí. Mas vamos lá, ó, até para ajudar nessa resposta. Nós não podemos nesse confronto ter árbitros paulistas e nem cariocas. Então você já derruba 4... É assim, que a comissão vai escalar um árbitro FIFA, eu acho até lógico, porque você tem que escalar os seus melhores árbitros numa decisão. Sim. Então você tira 4 árbitros desse quadro FIFA hoje, que é Rafael Klaus, era um nome que Flávio Souza, porque são paulistas e o São Paulo tá lá. Tá. E do Rio de Janeiro você tem o Bruno Arleu e o Wagner Margalhães. Você tem, fora isso, Daronco, o Braulio, o Wilton, o irmão do Wilton, o Sávio, que o Wilton tá até na Europa agora fazendo um curso que ele foi convidado pela UEFA. Você tem o Wilton Sávio, você tem Paulo César Zanovelli, de Minas Gerais, e você tem Ramon Abate. Então, assim, é muito difícil hoje você falar qual nome de arbitragem, qual árbitro não está desgastado hoje para apitar um grande jogo, uma grande final.
Não é isso, Não, Mar? Desagradar um grande Porque clube. se enfim. ontem eles tivessem falado o Wilton, o Zanovelli, eu ia ter gritaria do mesmo jeito. Não ia ter? Porque hoje você não tem uma arbitragem, um árbitro, na minha visão, assim, que possa apitar esse jogo, que não esteja com a imagem desgastada. Eu vou ser muito mais sincera. Para mim, o trabalho da comissão de arbitragem não é um trabalho bom, não é um trabalho que eu aprovo, é um trabalho ruim. E esses árbitros estão expostos toda semana são sempre os mesmos árbitros fazendo os jogos. E aí você tem um desgaste ainda maior em cima desses árbitros. Então, assim, é reflexo de uma comissão, é reflexo de um trabalho por trás de uma comissão que, para mim, não é um trabalho bom. Automaticamente, isso vai refletir. Você, de repente, pode falar de um Ramon Abate, que também teria críticas, mas é um árbitro que está no primeiro ano de FIFA. Mas mesmo nesse primeiro ano, a FIFA chamou para o Mundial Sub-20, sendo o primeiro ano de FIFA, foi agora para a Arábia apitar um jogo. É um árbitro que até de forma internacional para a FIFA está se sobressaindo. Sim. E acho que é um nome que ainda não está tão desgastado assim. Mas eu acho que tem as duas coisas, né? A gente não confia muito e a gente aponta os erros, os problemas na arbitragem, de uma maneira geral, e não um nome ou outro. E também os clubes que eles já também não colaboram e já fazem barulho, né, Marra? Já jogam para a torcida, né? Isso. A pressão já começou, né? Sim. E como já estão esses nomes, já está definido tudo, eu tenho uma pergunta até muito mais técnica, porque e a gente faz jogos juntos da Premier League, a gente sabe, alguns árbitros deixam rolar um pouco mais, alguns árbitros são daqueles de marcar mais tudo e acompanhar mais de perto. Eu vou para a característica técnica dos dois, porque há algum tempo, vocês vão se lembrar, né? O Voaden tinha a fama, o Voaden é o que deixa, é uma arbitragem mais inglesa, assim. Hoje em dia eu nem acho que tá? Marcelo de Lima Henrique, inclusive dois nomes que já não são mais, né? Mas que são dois nomes. Eu queria te perguntar em relação à característica dos dois, do Braulio e do Daronco. Elas são muito diferentes? O que a gente espera de um jogo que o Daronco apita, o que a gente espera de um jogo do Braulio? O Daronco, a gente até vê recentemente, assim, ele estava apitando demais. A gente via ele apitando... Você diz muitos jogos? E não, no jogo muita falta. Parando muito. Parando demais. A gente viu isso em alguns jogos do Daronco, aquela característica que ele não tinha de parar mais o jogo, de marcar mais faltas, de controlar mais ali, marcando qualquer tipo de contato físico. Eu até achei que ele melhorou e diminuiu isso um pouco. A gente chegava ali a assustar com faltas do Daronco num jogo, mais de 40 faltas no jogo, que era acima da média. É um jogo muito picotado. Muito. É um jogo muito parado. O estresse dos jogadores também. E isso causa estresse, mas para a arbitragem também é uma técnica de arbitragem, como o Marra está falando. É um estilo de você controlar mais o jogo, parar aqui, parar lá. Não é um estilo que a gente gosta. Fala família São Paulina. Se você não quer perder nenhuma notícia do nosso tricolor em primeira mão, já se inscreve nesse canal agora. Dorival começa a preparar São Paulo para a final da Copa do Brasil de Olho Antártica. Davi e Caio Paulista treinaram normalmente mais uma vez e estão perto de voltar. Fez um trabalho de 11 contra 11 em um espaço de campo reduzido. As atividades táticas, aliás, terão ainda mais atenção neste período sem jogos. Caio Paulista e Davi participaram normalmente das atividades. Ambos devem estar à disposição de Dorival para a retomada da temporada, após a data FIFA. Fique atento, pois te atualizo a qualquer instante com notícias do nosso tricolor paulista.